Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre Lua e nesse conteúdo sobre Lua e constelações, certo? Na aula de hoje vai ser só sobre a Lua. Próxima aula a gente fala mais um pouco sobre a Lua, sobre algumas características importantes e também sobre as constelações, certo? Então vai ser uma aula curta, já que a Lua, por mais que ela seja bastante complexa, se comparada a outros corpos celestes, ela é bem simples. Então, vamos seguir. O que é a Lua? A Lua ela é um satélite natural, ou seja, ela está lá no céu, como todos nós podemos ver, em quase todas as noites. E por mais que algumas pessoas não saibam, ela não emite uma luz própria, ou seja, a luz ela não brilha naturalmente. Ela só brilha porque ela consegue refletir a luz que vem do Sol. Então, por isso, inclusive, nós temos as fases da Lua. Daqui a pouco eu vou explicar a vocês. Então, a Lua ela é um dos maiores satélites encontrados, um dos maiores satélites naturais encontrados no nosso sistema solar, e ela apresenta uma sincronia perfeita com a Terra, fazendo com que só um dos lados dela fique visível para a gente, certo? Então, por mais que a Lua ela seja esférica e tenha todo os seus dois lados, eles podem ser observáveis. Infelizmente, aqui da Terra a gente só consegue ver um deles, já que essa sincronia é tão perfeita que, enquanto ela circula a Terra, seus movimentos de circulação ele acabam sendo sincronizados com a gente, fazendo com que a gente só consiga ver um dos seus lados, certo? Que é esse lado que apresenta grandes manchas escuras. Então, pode ver que sempre que vocês forem olhar para a Lua, vai ser sempre o mesmo lado que vocês vão observar. E como eu comentei com vocês, elas apresentam algumas características que dão à Lua uma propriedade de ser tão importante para aqui para a Terra. Então, por exemplo, marés, datas específicas do ano, enfim. A Lua ela tem uma grande importância não só quanto ao brilho à noite, mas uma vasta importância para a vida que a gente tem hoje, certo? Então, depois do Sol, pode-se dizer que a Lua ela é o corpo celeste que exerce maior influência na organização da vida humana. Duas unidades de medida de tempo usadas em nosso cotidiano, a semana e o mês, tiveram sua origem na observação das mudanças da aparência da Lua com o passar dos dias. Para perceber a regularidade do comportamento da Lua, o primeiro passo é observá-la. Os desenhos a seguir dão uma noção esquemática do aspecto lunar em 31 dias consecutivos. Então vejam que, basicamente, os meses foram montados a partir dessa observação da Lua. Então, esse período ele dura aproximadamente 29 dias e meio, depois eu vou explicar a vocês melhor. Mas se vocês verem, ó, basicamente aqui a gente tem duas repetições, que é do dia 1, dia 2, dia 30 e 31. Mas a Lua, deixa eu ver aqui o laser, então ó, entre o dia 1, dia 2, dia 30 e 31, eles meio que se repetem, já que ela tem aí uma variação de entre 30 e 29 dias. Então, a gente vendo aqui, ó, a partir do dia 1, ignorando esses dois últimos dias, a Lua ela vai mudando seu aspecto com o passar do tempo, até repetir essa sua mudança de percepção que a gente tem dela no espaço. Então, isso porque ela apresenta 4 fases que são bem conhecidas pela gente, que é a Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante. O intervalo de tempo para a Lua passa por um ciclo completo de sua fase, e esse ciclo é denominado de lunação. E ele é aproximadamente 29 dias, sendo mais específico, 29 dias, 29,53059 dias, ou seja, 29 dias e meio para ser mais direto. Então aqui a gente tem essas 4 fases da luz são conhecidas e a gente vai entender um pouquinho delas, como é que elas funcionam, como é que a gente consegue distinguir elas no céu e por que que a gente ora vê a lua durante o dia, ora a gente vê a lua durante a noite. Por exemplo, hoje eu saí mais cedo, de manhã aqui na rua, e percebi que a lua ainda estava visível, ainda estava no céu. Isso porque a lua não está só no céu durante a noite. Então podem perceber que nem sempre quando o sol se põe, a lua ela aparece.
existem noites que a gente nem consegue ver a Lua, basicamente, certo? Então vejam só, a Lua, assim como o Sol, nasce do lado leste e se põe do lado oeste. A Lua nasce e se põe em horários diferentes durante a lunação, ou seja, durante um mês ela não nasce e se põe no mesmo horário. A tabela abaixo, ou melhor, a tabela acima, eu acabei trocando, mostra os horários aproximados do nascente e do poente da Lua em suas diferentes fases. Não é verdade que a Lua nasce quando o Sol se põe e se põe quando o Sol nasce. Perceba nessa tabela que isso só é razoavelmente válido para a Lua cheia. Então, na Lua cheia em especial, que eu trouxe aqui para vocês, ela de fato ela nasce e se põe, ela nasce assim que o Sol se põe e se põe assim que o Sol nasce. Então vejam só, na Lua cheia, a nascente a Lua ela nasce às 6 da tarde e se põe às 6 da manhã. Mas os outros tipos da Lua, as outras fases da Lua, isso acontece em horários diferentes. Por exemplo, a Lua nova, ela nasce às 6 da manhã. Então, por exemplo, essa Lua que eu estou vendo agora, já que o dia que você vai estar vendo essa minha aula não vai ser o dia que eu estou gravando, então a Lua, nesse dia, nasceu de manhã. Então, ela nasce às 6 da manhã e se põe às 6 da tarde. A Lua crescente, ela nasce ao meio-dia e ela se põe à meia-noite. Então, por isso, algumas vezes, quando a gente vê anoitecendo, já às 6 da noite, 6, 7 horas, a Lua está bem em cima, bem no centro do céu. Então, isso porque ela nasceu há um bom tempo antes. A Lua minguante, ela nasce à meia-noite e se põe ao meio-dia. Então, vejam que aqui são horários diferentes. Muitos não sabem disso, mas só na Lua cheia que, de fato, a gente consegue ver ela bem linda nascendo no horizonte. E quando ela está se pondo, é a hora que o Sol começa a nascer, certo? Então, gente, essa foi a primeira aula, uma aula curtinha, só uma aula introdutória sobre a Lua, a gente entender alguns aspectos dela. E próxima aula a gente continua com isso e também fala um pouquinho sobre as constelações, certo? Então, espero que vocês tenham gostado e entendido. E até a próxima aula.